Nenhum perdão para os isentões. E eu não tô falando de coisa antiga, vou falar de uma coisa de hoje, fresquinha. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike. Pra mim tanto faz like ou dislike, deixe seu comentário. Contra ou a favor também, tanto faz. Mantendo um nível legal de diálogo, já tá legal. Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, nosso ministro do Twitter, publicou a seguinte mensagem. Essa deu até para entender, foi legal. Porque muitas das coisas que ele fala são confusas, né? Parecem cifradas, profecias do Nostradamus, aquelas coisas que precisam ser analisadas, quase esotéricas, mas essa tá bem clara. A isentosfera, nem tão clara. A isentosfera sempre foi o papel higiênico da esquerda. Sempre se propuseram a se sujar por um punhado de dinheiro. No fim, são apenas descartáveis, que nunca mudaram jogo algum. E o pior, se vangloriam por sempre estarem indo descarga abaixo e serem reciclados. Segue o ciclo. Eu não sei se isso é para deputado, para quem que ele está falando, deve ser para os deputados que não estão fechando com ele, as pessoas que não estão chegando e dando apoio irrestrito para o grande mito Jair Bolsonaro, mas o fato é que isentão, isentosfera, eram termos que dava para suportar. Eu até adotei na zoeira, porque insistiam em me chamar de isentão, porque eu não queria fechar com o Lula livre e nem com o Bolsonaro. Mas agora não tem mais o menor sentido, gente. Não tem mais o menor sentido. O país é complexo, os problemas do país são complexos. Você não é obrigado a estar na mesma caixinha de espectro político. E essa postura que ele tem aqui, ela é horrível, porque ela coloca todo mundo contra a parede. Tudo que esse governo faz é como se fosse assim, ou você está com a gente ou você é inimigo da nação. Agora o pior é que, quando você vai lá para a esquerda, mais radical, tudo que a esquerda diz é, ou você está do nosso lado contra esse governo ou você é um inimigo da nação. Fica difícil dialogar desse jeito. Eu não sei se só eu tenho essa impressão, mas fica difícil. Eu tinha acabado de postar meu vídeo de ontem falando sobre trânsito, e eu vou voltar nesse tema, inclusive, por causa de um outro post do Carlos Bolsonaro, quando me falaram que o Arthur Mamãe Falei e o Henri Bugalho tinham me citado em vídeos. Eu quero pedir desculpas ao Henri Bugalho e a todo o pessoal da Resistência, porque eu acho que eles não me interpretam muito bem. Eu não faço parte da resistência, eu não gosto de ser chamado de resistência, não aceito esse rótulo. E para mim é uma questão, como eu tentei explicar num post no Twitter e num comentário que eu fiz no próprio vídeo do Henry, é uma questão semântica. Eu acho que resistência não é o termo apropriado para esse momento do Brasil. É a minha opinião pessoal. Eu costumo associar resistência àquela coisa de você ter um embate contra uma força antidemocrática. A resistência francesa na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, querendo derrubar o Hitler. A resistência contra a ditadura militar, que podia ser feita de várias maneiras, através de uma letra que passasse pela censura, através de uma peça teatral, enfim. E o Henry fez um vídeo chamado impeachment do Bolsonaro, opinião do Lula, que não sei o que nem me cita, não aparece na thumb, mas ele gasta 10 dos 14 minutos do vídeo explicando por que ele é resistência, me citando nominalmente, dizendo por que não concorda com a minha posição. Eu acho isso democrático, tudo bem. Não queria mais uma treta, de forma alguma. Tenho muita simpatia pelo Henry. Cheguei, inclusive, a retweetar o Henry, fazer live com o Henry, a convite dele, lá no início do canal dele, né? Eu respeito. Não estou falando que todos os 250 mil membros dele são antipatriotas, muito menos ele. O que eu quis dizer é que eu acho o termo muito incorreto, muito infeliz. Eu acho o termo. Porque ele é antidemocrático. O termo correto para mim é oposição. Você faz oposição. E assim mesmo, eu procuro fazer oposição pontual e propositiva. Oposição que chega, fala o que está errado e por que está errado e o que daria para fazer de melhor no lugar. Eu acho que esse é o tipo de oposição que o Brasil precisa, que o PT nunca soube fazer, sempre adorou boicotar os governos quando estava na oposição e que quando teve na situação, na dor de braçada, porque a oposição fazia isso muito mal. Agora o que a gente vê é o Brasil extremado e os dois lados tentando puxar para si uma hegemonia que não é natural, que não é democrática, que não existe em lugar nenhum. Então não, eu não sou resistência. Eu não vou me enfiar no mesmo balaio com marxistas. Se eu sou de centro-esquerda ou centro-direita, me coloca onde você quiser. Não vou me colocar. Porque ele é o inimigo a ser perseguido. Ele é o inimigo a ser perseguido nas causas onde você achar que ele está te afetando. Nas causas que você achar antidemocráticas. Mas a escolha popular é inquestionável. E o próprio Lula disse isso no próprio vídeo que o Henry me cita. Quando o Lula fala que ele é contra o impeachment
porque o PT topou entrar no jogo democrático, perdeu. Então o que ele não vai fazer igual o Aécio fez com a Dilma, fazer um movimento para tirar, para derrubar o Bolsonaro. Acho democrático, acho um belo gesto do Lula. E se a ideia for deixá-lo no poder, se ele ficar no poder, se não fizer nenhuma merda a ponto de merecer o impeachment, que faça um governo razoável, porque esse país não pode se dar ao luxo de afundar. Apostar no fracasso do governo, que mal começou, para ver o que vai fazer em 2022, me desculpem, podem pensar diferente. Essa é a minha humilde opinião. As pessoas estão muito arvoradas, sabe? Eu fui fazer o debate com o Arthur Mamãe Falei, o cara do Saia da Matrix, de barba, que eu tive o carinho de citar no meu debate, porque é um dos que já convidaram o Mamãe Falei pro debate e o Mamãe Falei não quis debater. Ele falou, ele foi conversar com o Maurício Ricardo porque sabe que se falar comigo leva um baile, uma coisa nesse nível. Como assim? A primeira coisa que eu vou explicar, isso eu concordo, é uma colocação que o Henry fez, eu concordo plenamente. Foi quando ele analisou o meu debate com o Mamãe Falei que ele achou raso. Eu falei, eu concordo, cara. Eu sou obrigado a concordar que é raso mesmo. Porque como é que funciona a coisa aqui, gente? Você não vai sentar o Mamãe Falei, que é liberal, que é estado mínimo enxuto, junto com o cara comunista do Saia da Matrix e achar que ao término daquela conversa, os dois vão sair convencidos um da opinião do outro. Ou você não vai colocar pautas para eles discutirem como se estivessem em campanha eleitoral, porque não estão. Então o que vai acontecer? Um fã-clube vai falar que o lado dele ganhou e o outro fã-clube vai falar que o lado dele ganhou. Em relação a deixar o outro falar, a discussão, quando começaram as mitadas do Bolsonaro, quando o Bolsonaro começou a ser o mito e tal, a jogada do Bolsonaro era não deixar o jornalista falar. Se o jornalista começasse a fazer pergunta, ele vinha com grosseria, até hoje faz isso de vez em quando, pegou a menina da Folha, normalmente ele faz com mulher, e fala, vai estudar, não sabe, você vai estudar, né? O único cara que eu vi tentar falar assim, eu não vou cair nessa armadilha de deixar o cara fazer solo, foi o Marco Antônio Villa, numa conversa na Jovem Pan, que parecem dois loucos, porque como um não queria dar espaço pro outro crescer, dois loucos brigando. Quando eu fui fazer minha conversa com a Mamãe Falei, sabedor que eu sou disso, eu sabia que se eu ficasse quieto, ouvindo o cara, iam falar que eu não tinha argumento, que ele dançou em cima de mim. Que se eu interrompesse ele toda hora, iam falar que eu não deixei ele falar. Botei isso no Twitter. É assim que funciona aqui. Realmente não são produtivos os debates. Não fui eu que convidei o cara para um debate. Como ele mesmo disse, depois, ele me chamou de frouxo para chamar a minha atenção e fazer eu topar conversar com ele. Eu topei conversar com ele. Acho que posso falar sobre política com Arthur Mamãe Falei, ganhando ou perdendo o debate. Então, eu tô realmente de saco cheio desse papo de isentão. E quando eu vejo um post igual esse do Carluxo sobre a isentosfera, papel higiênico da esquerda, vão pra descarga, segue o ciclo. Cara, não é só um lado, é o outro também. É isso que me dói. Isso aqui é um absurdo de ser dito. Ou você topa tudo ou não topa nada. Se você falasse, não, essa reforma da Previdência do Paulo Guedes talvez dê jeito, tirando uma coisa ou outra, porque eu acredito na reforma da Previdência. Você é chamado pela esquerda de um inimigo lesa pátria, porque não pode nem olhar para aquilo, que isso é um absurdo, essa reforma é para fuder o trabalhador e tal. Aí o que acontece? Se o governo conseguir pegar a reforma do jeitinho que ela tá e aprovar, quem se fode? O trabalhador. Então se essa é a reforma que tá ali, uma vez que não seja possível colocar uma reforma que realmente vá só nos privilégios e não ferre o coitado do trabalhador que ganha pouco, é melhor tirar daquela reforma os pontos que sacaneiam o trabalhador que ganha pouco. Esse é o meu ponto de vista. Esse para mim é um processo lógico de se fazer política. O que não pode é a inatividade, porque estamos já num buraco sem tamanho. Outra coisa que eu vi outro dia as pessoas falando no Twitter, fiquei revoltado. As pessoas comemorando os salários rebaixados do pessoal da imprensa, eu acho que especialmente da Globo. Acabou a verba pública, parabéns. Eles não entenderam que os caras vão ganhar menos, mas vão continuar trabalhando, fazendo a mesma imprensa, na mesma emissora. No caso da Globo, a grana pública era 4% do faturamento. Quer dizer, se Bolsonaro tirar tudo, é 4%. A crise na imprensa, em todos os órgãos, vem de anos. E vem por causa da internet, das novas mídias, das novas formas de se informar. Todos os grupos empresariais de comunicação nesse país e no resto do mundo estão passando por crise. Hoje é praticamente impossível você ler um grande jornal na internet sem o cara jogar um paywall na sua frente, mandando você pagar, assinar para assistir. Os caras estão tentando sobreviver. Então, quando se tira dinheiro do mercado,
Achar que esse dinheiro é o castigo do Bolsonaro e dar risada? Não, meu querido. O que está acontecendo é que o país está na merda e essa merda atingiu também as empresas de comunicação. Porque o varejo está anunciando menos, ou pelo menos anunciando menos lá, talvez mandando mais dinheiro em dólar direto pro Facebook, pro Google. As pessoas estão comprando menos, as demissões continuam, a economia está na merda. Tirar dinheiro de circulação não ajuda ninguém. O Faustão, em vez de ganhar 1 milhão, ganhar 500 mil, não muda em nada a sua vida. Então tem uma coisa que assim, é um ódio de quem se dá bem, eu quero me ferrar junto, que também funciona no argumento do governo para a reforma da Previdência, quando fala, a partir de agora, o teto de todo mundo é 5.800, olha que beleza. O que não fala é que o do trabalhador não é 5.800, é 1.600, tá aqui embaixo. Então, tô tão feliz, eles agora vão ganhar pouco. Mas não fez nada pra subir o seu, cara. Acabar com privilégio é importante? É sim, mas tem que se ver caso a caso, um negócio delicado. Tem gente que tem previdência própria, inclusive superavitária, no meio dessa bagunça toda. Tem que estudar a porra pra ver. Eu não me meto a falar muito aqui de reforma da Previdência porque eu acho que o tema é profundo. O cara que chega aqui, liga uma câmera de YouTube, não tem que entender de tudo. Eu já falei pra vocês antes, que você pega um termo na Wikipédia, estuda lá, você fala sobre qualquer coisa, que é o meu próximo item. Voltando ao Carlos Bolsonaro, olha só que absurdo. Eu ontem falei aqui negócio do trânsito, né, da cadeirinha de bebê e tudo, né? E muita gente criticando o Bolsonaro porque, pela lei dele, tirando a obrigatoriedade da cadeirinha de bebê, vai ser brecado e criança voando pela janela, porque o pai não vai botar como prioridade comprar a cadeirinha de bebê se não for obrigatório, porque talvez o pai não tenha dinheiro para começo de conversa. Não é que ele não goste do filho, ele acha que vai dirigir em segurança, aquilo não é uma prioridade. Vem o Carlos Bolsonaro, coloca um print, que eu não sei se é de internet, eu sei que não sou feminista, um rostinho de mulher escrito, cadeirinha não foi proibida. Se você precisa de lei para proteger o seu filho, o problema não é o Bolsonaro, é você. Jesus amado, o cara ainda coloca aqui, experimente ajudar, tirar o Estado do cangote da população. Você ainda será acusado de autoritário. O Brasil não é para amadores. Não, Carlos Bolsonaro, o Brasil não é para amadores. Porque isso aqui não é nem Estado enxuto, isso aqui é anarcocapitalismo, isso aqui é a ausência total de Estado. Em todos os países civilizados do mundo, a cadeirinha para bebê é obrigatória. Na Europa nos Estados Unidos São medidas que o governo toma para proteger as nossas crianças, porque nem todo pai é responsável, sabia disso? E a segurança das crianças é também responsabilidade do Estado. Eu vivi num tempo que não existia nem cadeirinha. Morriam mais crianças nos acidentes de trânsito. Crianças voavam pela janela e iam parar 200 metros lá na frente. Nos Estados Unidos não só tem lei, como tem lei que ainda impede que fiquem diante do airbag, porque senão o airbag pode machucar a criança em vez de proteger. Tem um monte de coisinha. A Europa inteira tem lei sobre cadeirinha. De onde vocês tiram essas coisas? De onde vocês tiram essas coisas? Então vocês me desculpem, eu não queria ter debatido com a Mamãe Falei, nunca foi minha pretensão. Eu espero que ele aceite mais debates com todo mundo. Algumas pessoas foram muito legais comigo, eu sou bastante grato, como por exemplo o Dead Consense, que viu profundidade naquilo que foi dito ali, porque tem coisas profundas, tem muita merda, muita bobeira no debate, tem, muita coisa estúpida, tem, mas tem colocações importantes, falei coisas na cara dele que precisavam ser ditas, né, e acho que assim mesmo ele ainda teve fair play, segurou a onda legal, com ele eu terminei numa boa, o que não significa que eu apoie ele nas ideias dele. O Henry me refutar, tá tudo lindo, maravilhoso, é parte da democracia, eu não vou ficar inimigo do Henry, espero que não fique inimigo do Henry, nem de ninguém, nem do Arthur Mamãe Falei. Com a diferença de que eu não admiro o Arthur Mamãe Falei, admiro um monte de coisa na postura do Henry em relação às causas políticas do Brasil. A maior parte das coisas que ele se diz resistente, eu também sou. Só que sou resistente em relação a causas, não em relação a um governo democraticamente eleito, que se acertar, vai receber o meu apoio naquilo que acertar. E quando fizer merda, como essa lei do trânsito aqui, eu vou ter como brasileiro o direito de chegar, ligar meu celular e falar numa porcaria de um canalzinho do YouTube o que eu bem entender. Eu tenho 1.250.000 inscritos no outro canal, não fico fazendo propaganda desse canal lá. Parei. Pra mim falar de política agora é Twitter e esse canalzinho aqui. Se vocês acharem que o que eu tenho pra dizer soma, muito obrigado. Se não, é a minha opinião. Eu vou falar com liberdade, vou retrucar com liberdade, guardado o devido respeito para aqueles que me respeitarem. E tamo juntos. Um abraço pra você, Henry. E obrigado, Clayson. Foi muito legal você. Obrigado, Subtosco. Também me tratou com muito carinho. Obrigado a todo mundo que achou alguma coisa de útil naquele debate. E pra vocês que se sentirem incomodados, cara, desculpe, não escolhi. Eu mexi com um deputado estadual,
eleito pelo povo, que tem que ter compostura. O cara me chamou de frouxo, me convidou para um debate. Pronto. Cara, é surreal, desculpe. Desculpe, mas assim, tá tudo bem, vida que segue, eu vou continuar falando aqui o que eu bem entender, com respeito, e é isso, eu acho a resistência um balaio de gato, uma coisa super assintosa, acirra os ânimos, não é um caminho de construção, estão cometendo exatamente o mesmo erro que o Bolsonaro comete quando vem com esse tipo de post que o filho dele, não sei se vocês sabem, manda na rede social dele, chamando os isentões de lixo, que não sei o que, papapá, para forçar as pessoas a tomarem uma posição 100% favoráveis às pautas do pai. Isso é absolutismo, isso é fascismo, isso é tudo menos democracia. E resistir a um governo democrático também não é nada democrático, é revolucionário, porque você está indo contra o que está ali. E é revolução no pior sentido da palavra, no sentido de não aceitar a ordem constitucional, a ordem institucional proposta. É a minha visão, é a minha visão. Resista às pautas, não às pessoas. Só isso. Eu sou o Maurício Ricardo. Não me odeie, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê o seu like ou o seu dislike, deixe seu comentário. E se quiser me odiar, também me odeie, também, pô, também. Por que, né? Tem todo jeito, eu falo o que eu quero aqui, você fala o que você quiser aí, e tá tudo bem, nós estamos juntos. Pra quem gosta de mim no mode full pistola, igual outro dia o Catupiry falou que gosta, parabéns, ganharam um vídeo.